por tudo que conquistou em 2018. Vamos chamar o André Hernan, sempre tem a melhor informação, aquela última, as novidades. Hernan, de boletim médico. Como está Filipão, que passou a noite aí na academia, está se sentindo melhor? Quais as novidades do Verdão? Muito bem-vindo, Hernan. Tudo bem, Fred? Abração para você. Muito bem-vinda, Glenda Kozlovski, que está na área. É uma grande parceira. Espero que vocês façam uma grande dupla nesse nosso Tá na Área, que chega com informações médicas. Mas é o seguinte, eu já vou dizer uma coisa para vocês. O Felipão, ele está vendendo saúde. A gente vai ver agora as imagens feitas pelo Ulisses Mendes. E o Ulisses flagrou exatamente a chegada do Felipão ao trabalho, ao treinamento, junto com o Paulo Turra e o Carlos Pracidelli, o Carlão Pracidelli, são os dois assistentes dele, e ele correndo, marcando o campo, muito bem. Ele passou a noite aqui, teve uma indisposição estomacal ontem. Durante a entrevista coletiva ele saiu, 5 minutos de entrevista, disse que não aguentava mais, estava sentindo muitas dores no estômago. Algo que ele comeu, me disseram aqui que foi algo que ele comeu, mas não no clube, porque nenhum jogador, enfim, os jogadores, comissão técnica, todo mundo almoça junto, enfim, é a mesma alimentação. Então não foi nada aqui no clube, porque nenhum outro jogador passou mal também, nenhum outro jogador mostrou alguma dor, ou alguma situação parecida com a do Felipão. Pode ser também uma virose, né? Pode ser também uma virose, mas fato é que o Felipão passou a noite aqui na academia de futebol, junto com os médicos do Palmeiras, foi medicado. Já no trajeto de Campinas para São Paulo, ele já estava muito melhor, já estava falante, enfim, aquele velho Felipão que a gente conhece, que é bastante pilhado e conversa muito e gosta muito de bater papo nas concentrações e nas viagens. O Felipão, por precaução e até por pedido dos médicos, ele fez um exame numa clínica aqui em São Paulo, aquela clínica que todos os jogadores vão para fazer exames de imagem. O Felipão passou lá por um exame, os médicos viram o resultado desse exame, não tem absolutamente nada, já estava muito bem, tanto que as imagens comprovam aí que o Felipão está muito bem, vendendo saúde aos 70 anos, viu, amigos? O Filipão é um senhor que merece muito respeito. Hernan, fala pra gente mais um pouco então, se a gente agora já atualizou, o torcedor Palmeiras está mais tranquilo, o Filipão está bem de saúde, tem mais uma notícia muito boa, sem a gente precisar entrar nos méritos ainda do jogo de ontem, né? Dudu, rolou o fico do Dudu e quais as circunstâncias, como é que é essa novidade? Até falando do jogo de ontem, a questão do empate, evidentemente um primeiro jogo, um primeiro teste, não dá para dizer assim, olha, o Felipão não gostou de tal coisa, reprovou algum jogador, evidentemente não passa pela cabeça da comissão técnica fazer qualquer tipo de análise num primeiro jogo. É o dia a dia e é o decorrer da competição que ele vai poder analisar melhor, principalmente os 3 times que ele tem. Digo 3 times porque, por exemplo, hoje aqui na academia ele já separou 2 times distintos dos jogadores que jogaram ontem na estreia do Paulistão. E certamente no próximo jogo do Palmeiras, quarta-feira, vai ter uma mudança. Ele falou em 8 mudanças, por exemplo. A gente vai ver mudança nas laterais, a gente vai ver uma dupla de zaga nova com o Antônio Carlos e o Edu Dracena, a gente vai ver o Moisés no meio-campo, a gente vai ver o Daverson no comando do ataque. Então o Felipão já promove mudanças para essa partida de meio de semana. E é importante a gente falar o seguinte, o Felipão tem 3 times e ele vai colocar o principal time na Libertadores, na Copa do Brasil e outro no Brasileirão. Só que agora, como só tem o Campeonato Paulista, ele vai usar vários jogadores, vai mudar sempre os jogos, principalmente nessa primeira fase, e até também para o jogador ter um tempo de recuperação maior, né? Ter uma semana aí para poder recuperar, isso é importante no início de temporada, para não forçar, não ter nenhum tipo de lesão. Em relação ao Dudu, e até uma última informação que eu trago, e uma informação que deixou todo mundo muito feliz, renovou seu contrato, teve um aumento salarial do Dudu, algo muito importante porque viria possivelmente uma proposta da China e o salário é o que pega para o jogador. Mas o Dudu teve também, ele passou por um processo de conversas, e aí entra o Felipão, entra o presidente Maurício Gagliotti, o Alexandre Matos, o diretor executivo de futebol, muito no sentido, Dudu, aqui você tem uma zona de conforto, aqui você é ídolo da torcida, aqui você já conhece o trabalho do Felipão, que é um cara que gosta muito e resgatou
melhorou teu futebol no ano passado. Aqui você tem possibilidade de ganhar um título maior e ter muito mais visibilidade. Então foi todo um processo, uma conversa que acabou resultando nessa renovação de contrato. E o que eu ouvi de um diretor, eu falei assim, calma, mas o futebol chinês, ele vem com um dinheiro muito pesado. E se vier uma outra proposta? Esse diretor me disse, André, é o seguinte, o Dudu hoje tem uma proposta que é impagável. Então a multa é lá em cima, tem essa questão financeira. E o Dudu está muito motivado porque ele quer voltar à seleção brasileira. O foco dele, além dos títulos, de jogar aqui no Palmeiras, é também ter chances na seleção brasileira. Então foi um processo natural, o Dudu gosta muito do Palmeiras, a família está muito adaptada aqui ao Palmeiras, os filhos, inclusive, estão toda hora no clube, né, no clube social, que é aqui pertinho, lá no estádio, na arena. Então um casamento perfeito e o Dudu motivado principalmente por essa questão da seleção brasileira, viu, amigos? Legal, Hernan, importante também, como você falou, esse aumento de salário, né, a valorização dele, até pela chegada do Ricardo Goulart, que ganha, enfim, um salário muito mais alto que o resto do elenco do Palmeiras lá na China, para não criar nenhum tipo de tumulto no vestiário. Dudu valorizadaço. E como promessa, aguardo aquela última quentinha do Hernan de te liberar, André. Qual as últimas novidades aí que você tem? Tem alguma que faltou a gente trazer para o amigo do Tá Na Área? Tem sim. O Ricardo Goulart, ele apareceu agora no campo, está treinando, mas não está ainda, claro, evidentemente treinando com os demais jogadores. Quando ele fez a cirurgia, lá em 25 de outubro, o processo para recuperação, muita gente apontou o seguinte, não, ele vai demorar, vai ficar pronto só lá para abril, meio de março, abril. A resposta que ele está tendo a cada dia, a cada trabalho, a cada passo novo que o Ricardo Goulart dá nesse processo de recuperação, está surpreendendo os médicos do Palmeiras e os fisioterapeutas. Tem muita gente dizendo, olha, esse cara fisicamente ele é um cavalo, esse cara fisicamente ele é muito bem preparado, mesmo jogando no futebol chinês, que o nível de competição é um pouco mais baixo do que aqui no Brasil, até mesmo pelo calendário, pela quantidade de partidas. Então, o que eu trago assim de novidade para o torcedor do Palmeiras é que a recuperação do Ricardo Goulart, ela surpreende os médicos de maneira positiva. Então, o que me disseram hoje é o seguinte, não se surpreenda se o Ricardo Goulart estrear com a camisa do Palmeiras muito antes do prazo que foi dado, viu, amigos? Muito bem, valeu, Hernan. Agora sim, informação completa. Abraço para o meu amigo do vinho, André Hernan. A gente segue no nosso Tá Na Área com um bate-papo interessante, porque Edinho está por aqui para ajudar a gente a entender essa primeira rodada, apesar de que não dá para sair tirando conclusões, né, Edinho? Ainda. Só a primeira rodada. Muito cedo ainda, né? Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras, então, que ainda tem a chegada de Ricardo Goulart, como o André Hernan falou, pode estrear antes, tinha previsão de abril, mas é um cavalo. Como é que você viu esse primeiro jogo? O que o palmeirense pode tirar de lição? Ou o próprio Filipão? Muitas tentativas de bola direta, né? De conexões diretas com o ataque, mas poucas sendo concluídas. Por quê? Assim, falta ainda muito ritmo? Falta ritmo. Os jogadores pararam um mês, né? Apesar dos jogadores se conhecerem. É um grupo que não mudou muitos jogadores. Vieram alguns jogadores que ainda não estrearam, mas em termos de estratégia, de filosofia de jogo, é a mesma, né? Só o condicionamento que, logicamente, não é como se terminou o ano. E essas equipes menores que tiveram mais tempo, que têm mais tempo para trabalhar, justamente nesse início, se tem que ter uma diferença ou um quesito que possa levar à vantagem a equipe pequena, ou equipe de menor investimento, é justamente a parte física, né? Onde os jogadores que voltaram de férias agora, treinaram 10, 15 dias, sentem muito mais. E talvez tenha sido esse, ou é esse problema que as equipes maiores têm sentido, né? Principalmente no início do campeonato. A gente sempre vê aquelas zebras de começo de estadual e não foi diferente, teve algumas no Brasil já nessa primeira rodada. Se a gente falar um pouco do outro, não vou dizer o outro grande, porque são os 4 grandes de São Paulo, mas o outro que mais investiu nessa temporada. O São Paulo foi o único dos 4 chamados grandes que fez uma estreia, enfim, a nível da expectativa do seu torcedor. André Jardine pode dormir tranquilo, pelo menos uma semaninha ele pode parar de se preocupar. E ele está preocupado, porque ele sabe que, independente de qualquer coisa, né, de jogadores